Olá, muito bem, sou Fábio Carvalho, seja bem-vindo aqui. A ideia deste vídeo hoje é falar um pouquinho a respeito de um tema bem interessante, as palavras e a hipnose. É verdade, as palavras e a hipnose, você sabe que as palavras podem dizer muitas coisas, não é verdade? Olha, eu preparei aqui um conteúdo bem especial baseado no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo. Eu vou falar a respeito de um dos capítulos, que é justamente o título deste vídeo, As Palavras e a Hipnose. A ideia das palavras no contexto da hipnose basicamente tem a ver com o seguinte, e o que eu quero dizer para você são três elementos. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar a respeito da importância das palavras, da relevância delas ou não, e também vou falar a respeito da ideia entre palavra, consciência e hipnose. Depois, eu faço uma finalização e falo a respeito do livro, o Reflexões de um Hipnólogo. Rapidamente, então, para que a gente possa avançar, eu quero compartilhar contigo a ideia de que as palavras, por mais relevantes que elas sejam, dentro da hipnose, o que mais importa é o contexto, a maneira com que você utiliza as palavras e não necessariamente as palavras em si. O que eu quero dizer com isso? Quando você, por exemplo, assume a ideia de que o significado da comunicação é dado pelo receptor, né? Quem recebe a comunicação é quem determina o significado dela, o valor que ela tem e interpreta essa comunicação. Na hipnose não deixa de ser diferente. Obviamente, o uso das palavras adequadas faz todo o sentido e faz toda a diferença. Agora, a diferença principal está em garantir que a maneira com que eu vá utilizar as palavras, a seleção dessas palavras, o tom de voz que eu vou utilizar, quando vou utilizar essas palavras, em que ordem, em que contexto, isso faz ainda mais diferença e isso é ainda mais importante do que necessariamente simplesmente as palavras. Vou te dar uma dimensão a respeito de um elemento comum na hipnose. É possível você hipnotizar pessoas de um outro idioma, pessoas mudas, cegas, surdas, até mesmo pessoas que às vezes dizem eu não quero ser hipnotizado ou eu não gostaria de ser hipnotizado. Essas pessoas passam por estados semelhantes à hipnose mesmo sem saberem. Esse tipo de estado ele é similar ao estado induzido, porém ele acontece de forma natural, eu diria assim. Okay? Então, o que eu quero dizer é que as palavras não necessariamente é um instrumento único para conduzir e promover a hipnose. Entretanto, se nós consideramos a hipnose como um dos mecanismos dentro da hipnose, né? Se nós considerarmos a indução, a sugestão, que normalmente tende a ser, na grande maioria das vezes, verbal, a importância está no processo de levar alguém ao estado de hipnose, entender como funciona esse processo, entender todo, obviamente, a estrutura de como funciona a hipnose e como trabalhar a hipnose, mas mais importante, entender como utilizar as palavras, mais do que necessariamente saber quais palavras utilizar. Eu me explico? Olha, se eu for, por exemplo, hipnotizar alguém e eu vou utilizar uma técnica que é não verbal, as chances são que dá o mesmo, tanto faz a palavra que eu vá utilizar, não é verdade? Agora, se eu for utilizar palavras adequadas, construídas de tal maneira que a sentença ela foi trabalhada, estruturada para alcançar uma mensagem ainda mais clara e mais precisa no receptor, então você já começa a perceber que não é necessariamente a palavra em si, mas a maneira com que eu fui estruturando e construindo o uso das diversas palavras disponíveis. Está me acompanhando nessa ideia? Eu espero que você entenda nesse vídeo esse princípio. E eu trouxe aqui um trecho, e eu tomei nota disso porque eu quero ler e deixar tal qual eu escrevi no livro, no capítulo, que é uma frase de Edmund Husserl, um filósofo, e ele traz o seguinte: consciência é sempre consciência. Consciência é sempre consciência de alguma coisa. É um ato e não uma substância. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Existe um princípio de intencionalidade quando nós falamos disso. Esse princípio de intencionalidade, ele, nada mais, nada menos, tem a ver com a ideia da consciência. Então, qual a minha intenção com relação ao uso daquela palavra? E aí, a partir disso, eu quero entender qual vai ser a reação da pessoa ao receber aquela palavra. Nós estamos falando um pouquinho de elementos de comunicação, mas não é esse o foco. O foco, dentro do contexto da hipnose, a hipnose como um estado natural, que acontece até de forma espontânea, mas quando conduzida
produzida, induzida, eu não vou usar necessariamente a palavra artificial, mas quando provocada de forma intencional, ela requer de certas técnicas e estratégias, métodos. Um dos métodos é o uso ou não das palavras. As palavras, quando usadas de forma estruturada, a maneira como as palavras são usadas, então vai fazer toda a diferença. As palavras em si, pode ser alguém falando em um idioma qualquer e que talvez utilizando uma técnica que é mais sonora, auditiva, pode provocar no indivíduo, independente se ele entende ou não, ou tenha consciência ou não com relação àquele idioma ou àquelas palavras, ele ainda assim pode entrar num estado de hipnose. E aí a ideia é o seguinte, eu falava do princípio da intencionalidade. A ideia é que as palavras elas não superam o fenômeno da consciência. Porque o mais importante nesse sentido é qual é a interpretação e como vai ser o elemento associado à hipnose e como eu interpreto tudo aquilo que está sendo dito para mim. Então, qual que é a consciência que eu tenho com relação àquilo que está sendo dito para mim, aquilo que está sendo sugerido, aquilo que está sendo transferido de alguém para mim. Também funciona quando nós estamos falando de auto-hipnose, e o conceito eu mesmo, qual que é o meu processo de autoconsciência com relação àquilo que eu me estou autossugestionando. Então, dentro da hipnose, as palavras elas podem servir como um guia. Basicamente, é um guia para estimular a imaginação. Eu digo isso porque, dentro do contexto da hipnose, é muito comum usarmos estratégias para poder provocar e estimular a imaginação. E o que é mais fácil do que utilizar palavras que vai fazer com que você seja conduzido a um estágio imaginativo adequado. Vou dizer um exemplo. Você pode utilizar de imagens mentais fazendo descrições, mas você pode utilizar, por exemplo, metáforas, histórias, contos. Eu poderia te dizer uma história e a partir dessa história você constrói uma imagem mental. Basicamente, eu preciso identificar os elementos que vai me facilitar disparar certos gatilhos imaginativos nesse sentido, ou, por exemplo, de decisões. E quando eu digo de decisões, são decisões imediatas de interpretações daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado, daquilo que eu estou experimentando. Então, através de uma conversa, por exemplo, nós podemos facilitar que as palavras que estão, às vezes, fora de contexto, ao serem contextualizadas e estruturadas no contexto como uma metáfora, no contexto de uma história, e a partir daí usar elementos para facilitar que a hipnose aconteça. É isso que faz com que as palavras possam, de alguma maneira, causar algum impacto no contexto da hipnose. Sem isso, basicamente, a hipnose não depende de palavras. Então, muitas vezes, você vai observar pessoas que trabalham com hipnose e elas trabalham com scripts, com roteiros. Elas têm um livrinho, têm um caderno, têm uma apostila, um material sempre ali de salvaguardas. É normal, quando as pessoas estão aprendendo hipnose, fazer uso disso. Isso é normal, porque basicamente você está construindo o teu vocabulário, a tua gramática, o teu arcabouço com relação a como utilizar as estratégias, as técnicas e os métodos da hipnose, sendo um deles a sugestão através das palavras. E como já existem palavras estruturadas em roteiros programados, utilizados em ambiente de curso, é natural que você utilize isso para repetição, e com a repetição, naturalmente, vem o aprendizado e o aprofundamento com relação àquilo. Mas a ideia é que as palavras elas precisam ser moldadas de acordo com cada comunicação e cada indivíduo. Então, a minha comunicação agora para você foi basicamente passando por esses 3 pontos, sobre as palavras, sobre o aspecto da consciência, da interpretação que é dada a elas, e também a respeito de onde eu trouxe tudo isso. Isso está no meu livro, Reflexões de Hipnólogo. Esse livro é um livro que eu falo sobre hipnose e mudanças positivas. Essa aqui é a capa do livro. Esse livro ele tem vários elementos relacionados à hipnose, e entro em aspectos específicos de reflexões que estão relacionados à ideia das mudanças. E as mudanças, obviamente, desde uma perspectiva positiva. O prefácio deste livro é do meu amigo Fábio Puentes, e o livro está disponível no link aqui deste post, na página da Amazon do Brasil, na Saraiva e em alguns outros lugares você também pode encontrar.
No mais, eu quero te agradecer por estar assistindo aqui esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, clique agora no botão gostei e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e também, claro, deixar a sua opinião, porque é o que mais conta aqui. Deixe um comentário falando o que você achou ou alguma pergunta que queira me fazer. E nos vemos no próximo vídeo.